Olá, alunos, tudo bem com vocês? Alguma vez você já imaginou ter uma mini floresta dentro de um pote de vidro? Se não, sabe que isso é possível através de um experimento chamado terrário. Terrário, pessoal, nada mais é do que microecossistemas, né, que se reproduzem o ciclo de uma floresta tropical. Eles fazem o ciclo de uma floresta tropical dentro de um recipiente, tá? O primeiro terrário, pessoal, surgiu por volta de 1820, onde um médico inglês que gostava de planta, de animais, ele resolveu colocar numa caixa de vidro pupas de borboleta para observar o ciclo delas e colocou terra junto. Com o passar do tempo, ele notou que aquela terra estava começando a aparecer umas plantinhas. Então, daí surgiu o primeiro terrário, tá? Existe até hoje terrários vivos, né, com mais de 40 anos, pessoal, tá? Com plantas ali se reproduzindo, crescendo, né, fazendo todo o ciclo dentro de um pote fechado. Então, esse terrário, vou deixar depois a foto no final do vídeo para vocês verem, ele existe já há mais de 40 anos, tá? E é isso que a gente vai fazer na aula de ciência dessa semana. Nós vamos fazer a construção de um terrário, tá? Não é uma coisa difícil, vocês vão ver, é bem simples, é fácil de fazer e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. O que vocês vão precisar para esse terrário? Primeiro, vocês vão precisar de um recipiente de vidro. Esse meu aqui é um bem grande, tá? Mas vocês não vão fazer num vidro grande assim, a não ser que vocês tenham esse vidro na casa de vocês. Vocês vão fazer num vidro de conserva de azeitona, de pepino, de palmito, aquele vidro que a gente iria colocar fora, a gente vai reutilizar ele para fazer o nosso terrário, tá? A primeira coisa, esse vidro tem que estar bem limpo, então ele vai ter que ser lavado, né? Deixar ele bem limpinho. E antes de preparar e colocar os elementos que a gente precisa para o nosso terrário, vocês vão passar um papel toalha ou até mesmo papel higiênico com álcool, tá? Pode ser o álcool gel que a gente está usando agora, de preferência sem cheiro, tem alguns álcool géis aí que tem cheirinho, né? O álcool gel tradicional, vocês vão fazer a esterilização desse vidro com álcool. Por quê? Para evitar a proliferação de fungos e bactérias que podem prejudicar o nosso terrário. Feito isso, a primeira coisa que vocês vão colocar no fundo do terrário são pedras, tá? Cascalho, pedrinhas, aqui no meu não dá para ver direitinho, ó. Mas eu vou mostrar para vocês o outro que eu fiz com vidro de conserva, que vai ser o que vocês vão tentar reproduzir, fazer da mesma maneira, tá? Eu coloquei aqui, ó, pedrinhas brancas, tá certo? Vocês podem colocar pedras que nem essa, brita, cascalho, tá? Tem que ter uma camada de pedra no fundo do vidro. Por que tem que ter? É importante essas pedras porque elas vão fazer a drenagem do solo, tá? Então, a gente vai colocar, né, essas pedrinhas. Em cima das pedrinhas, vocês vão colocar carvão, tá? Um pedacinho de carvão. O carvão que a gente usa para fazer churrasco, né? O carvão vegetal. Vocês vão colocar um pedacinho, vão quebrar, vão triturar ele, né? E vão colocar em cima. Se não tiver o carvão, não tem problema, tá? O terrário não vai deixar de funcionar porque não tem o carvão. O aluno que tiver, coloca, porque o carvão também vai ajudar, né, na drenagem e também para retirar possíveis odores, né, cheiros, gases que possa ficar no nosso terrário, tá? Mas se não tiver, não tem problema. Após, né, depois em cima das pedras do carvão, quem tiver, vocês vão colocar uma camada, tá, gente, de substrato, de solo, tá? Esse substrato, essa terra, ela tem que ser uma terra adubada, uma terra boa, tá? Não pode ser qualquer terra, tem que ser uma terra bem boa para quê? Para que nossas plantas possam se desenvolver ali. Então, tem que ser uma planta, tem que ser uma terra com nutrientes, senão a nossa planta não vai sobreviver, tá? Feito isso aí, a gente vai começar a plantar nossas plantinhas ali dentro, tá bem? Que plantas que vai ser essa, né? Que tipo de vegetais eu vou colocar nesse terrário? Existem vegetais, tá, gente? Que são adaptáveis, né? Como se fosse numa floresta, que a gente tá reproduzindo uma mini floresta, um mini ecossistema. Então, tem que ser plantas que aguentem a umidade, o calor, que é o que vai acontecer aqui dentro, né? Então, o solo úmido, a umidade, o calor, né? E também que sejam plantas que gostam de sombra ou meia sombra, não o sol direto, tá? Então, as plantas, a principal planta que vocês vão colocar, que dá bem pra ver aqui, ó, é o musgo, tá?
Aqui tá ele, ó, o musgo, esse tapetinho verde aqui. Esse musgo, gente, ou limo, como a gente conhece muito, a gente chama aqui, vocês vão retirar das calçadas que tenha na casa de vocês. Geralmente, aonde fica úmido, que não pega muito sol, ele se prolifera, tá? E aí, vocês vão raspar, ou da calçada, pode ser em troncos de árvore também costuma dar, em vasos de folhagem, tá certo? Aonde vocês enxergarem ali esse tapetinho verde aí, que é o nosso musgo, vocês com uma faquinha ou com uma espátula vão raspando contra ao chão para retirar ele com raiz, né? E vocês vão retirar para colocar no terrário de vocês. Como vai ser num vidrinho assim pequeno, né? Vocês não precisam de muitos, tá? Mas se for num vidro maior, vocês vão ter que retirar mais musgo, tá? Na floricultura tem para vender também, quem quiser comprar, né? Mas não é necessário. Tenho certeza que todo mundo tem, rante as calçadas, né? Na volta da casa de vocês, vocês vão encontrar em troncos de árvores ou até mesmo em vasos de folhagem, tá? Então, vai ser feita uma camada, né, não toda, não vão cobrir toda a terra com ele, porque nós temos que deixar um espacinho para plantar as nossas plantinhas, tá? Eu fiz aqui, gente, uma ferramenta que vocês podem fazer em casa, né, como o vidro, ele é pequeno, né, pra gente manusear, fica complicado. Então, até mesmo para sentar o solo, sentar o musgo, é interessante vocês utilizarem isso aqui, ó, um palito de churrasco, tá? Com uma rolha, porque agora, né, é comum em frio, o pessoal consome bastante vinho, então sobra às vezes rolha, né? Com a rolha vocês conseguem manusear para poder plantar. E até mesmo o outro lado vocês podem fazer o buraquinho para enterrarem as plantinhas, tá? Bom, que plantas eu vou colocar ali além dos musgos, né, gente? Vocês vão colocar vegetais, então, como aqui eu tenho, ó, o clorofito, tá? O clorofito é um vegetal que ele dá bastante também nas calçadas, né? As pessoas usam bastante na jardinagem ele, né? E esse clorofito, ele gosta de luz intensa ou ele vive tranquilamente à meia sombra ou à sombra, tá? Então, dá para colocar no terrário também. Uma coisa que vocês têm que ter em mente que as plantas que vocês vão colocar no terrário tem que ser plantas de porte pequeno, elas têm que ser pequenininhas, mudinha tem que ser pequenininha. Nem que ela, tipo, seja depois, né, quando no porte adulto, ela seja em grande, mas aqui vocês vão colocar ela de tamanhos pequeno, devido ao espaço. Como aqui o espaço no vidro é pequeno, o recurso é limitado, ela não vai crescer como seria no habitat natural, né? Então, tem que colocar mudinhas pequenas, tá? Essa outra que eu tenho aqui é uma fitônia, tá? E depois aqui eu tenho a espada de São Jorge, também dá para colocar. Eu vou deixar no grupo de vocês a lista de plantas, mas pode ser colocado avenca, samambaias, todas aquelas plantas que existem na floresta tropical, as primeiras plantas, as pioneiras que a gente chama, né, que começou com as florestas, que eram os musgos, a samambaia, briófitas, então orquídeas vocês podem colocar, né, bromélias, essas plantas dá para colocar no terrário, tá? Mas aí, professora, de repente eu não tenho essas plantas, né? Que planta eu vou colocar? Nesse terrário aqui que eu fiz, ó, que é tipo o que vocês vão reproduzir na casa de vocês, eu vou abrir aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a fitônia, o clorofito e essa plantinha aqui, ó, que dá rente às calçadas, né, nos lugares úmidos, tá? Então, vocês podem olhar no pátio de vocês, com a ajuda da mãe, da avó, que sempre mãe e vó sabem dessas plantas que não gostam de luz intensa, de muito sol, né? Essas plantinhas aqui, ó, dá rente às calçadas, né? Inclusive, essa minha aqui tava na garagem, lá onde não pega sol, tá? Ela fica sempre à sombra. E eu plantei e ela tá ok. Tá bem? Então, essas são as plantas que vocês vão colocar no terrário, né? Cuidar que não seja muito alta para não tapar todo o vidro, né? E distribuir ela ali. Feito o plantio, pessoal, vocês podem colocar depois, quem tiver em casa, né? Vocês podem colocar pedras para decorar, porque tem pessoas que fazem terrários para venda, fazem verdadeiras obras de arte com os terrários, né? Então, vocês podem colocar aqui. Eu coloquei algumas pedrinhas, coloquei um tronco de árvore. Lembrando que tem que ser um tronco de árvore, né? Bem resistente. Ali eu coloquei uma espécie de bromélia também, que é uma planta aérea que dá nos troncos de árvore, né? Então, talvez nesse de compota de pepino, nesse vidro, talvez como é um recipiente menor, vocês não colocar tanta coisa. Mas se for num vidro maior, quem tiver e quiser fazer, pode fazer também, tá? Então, vocês podem colocar pedras, madeira, o que vocês tiver para ornamentar. Senão, fica só daquela maneira ali, tá bem?
Planta que não pode ir aqui, pessoal, de maneira nenhuma. Suculentas e cactos, tá? Para terrários fechados como esse nosso aqui, ó, cactos e suculenta não sobreviveriam, porque elas não gostam de umidade. E aqui a gente vai ter muita umidade e calor, tá? Então, os cactos e as suculentas não são para terrários fechados. Aí são para um outro trabalho que depois a gente vai fazer, tá bem? Feito isso, gente, montado tudo, vocês vão fazer a rega, tá? Tem que molhar o nosso terrário. E para isso, pessoal, vocês vão ter que usar um borrifador ou uma seringa, tá? Tipo esse borrifador que a gente tem em casa, geralmente as mães têm também em casa. E como é que vocês vão fazer? Eu vou deixar um vídeo no fim, né? No final do vídeo vocês vão ver todo o material e todo o passo a passo da montagem do terrário e inclusive como foi feito a rega do nosso terrário. Vocês vão colocar água, gente, pulverizando que pegue as paredes do terrário, nunca direto no solo e nem na planta, tá? Então vocês vão pulverizar o jato nas paredes do vidro, tá bem? Vai ficar no fim do vídeo para vocês verem como é que foi feito desse aqui, tá certo? Nunca na planta direto. Qual é a quantia de água? Vocês vão colocar uma quantia razoável, vão dar uma molhada, não demais, não pode encharcar, né? E vão fechar ele, tá? E vão deixar ele bem fechado. Pensa assim, a quantidade de água que vocês vão colocar vai ser menos do que às vezes vocês estão pensando. Então, tem que colocar, não é pouca água, mas nem muito. Então, vamos fazer uma rega ok, que vê que o solo ficou molhado, que mudou de cor, né? Que ficou mais escurinho, mas não encharcou aqui no fundo. E aí, deixa ele bem fechadinho, fecha ele. E aonde vai ficar esse terrário? Aonde vocês vão colocar o terrário de vocês? Vocês vão posicionar ele num lugar onde ele pega luz, onde pega luminosidade, mas não a luz do sol direta, tá, pessoal? Porque a luz do sol direta no terrário vai cozinhar nossas plantas. Imagine que nem a gente ficar dentro de um carro fechado, com os vidros fechados, num dia de calor, né? Fica muito quente ali dentro. Então, aí nós iríamos queimar nossas plantas, torrar elas. E é isso que a gente não quer, né? Então, vocês vão colocar num lugar onde pegue a luz, mas não pegue sol direto. Então, pode ser perto de janela, né? Alguma varanda, alguma sacada, alguma área assim que fique pegando claridade. Tem que ter claridade para ele, mas não o sol direto, tá? Vocês vão fazer esse experimento e vão ver o que vai acontecer com esse terrário de vocês. Se vai sobreviver, o que vai acontecer? Vai ocorrer aqui dentro um ciclo, tá, pessoal? Na verdade, são dois, mas eu preciso de um principal que vocês observem. No grupo de vocês vai ficar um questionário, né, onde vocês vão observar, porque agora vocês vão ser o cientista, né, e vocês vão observar todos os dias o que está acontecendo no terrário de vocês. Qualquer coisa eu vou estar à disposição, né? Vocês vão me chamar, qualquer dúvida, me mandar foto do terrário, da construção do terrário, me mandem as fotos do terrário pronto, do local onde ele vai ficar, e todos os dias vocês vão observando, e aí vai ter esse questionário onde vocês vão anotando tudo o que está acontecendo nele ali, tá bem? Um beijo e fiquem bem!